Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é o dia da história, do conto. E por que eu gosto tanto de aprender através de histórias e de contos? Porque eles nos trazem uma linguagem metafórica, simbólica. E através dos símbolos e da imagem simbólica, a gente pode chegar em uma compreensão mais profunda de aspectos da vida, de nós mesmos, né, o que essa história pretende nos contar, pretende nos ensinar. Então, esse é um conto que se perdeu a autoria, muitas vezes acontece isso com algumas histórias, porque não foram publicadas, e talvez numa época que não tivesse uma publicação, mas são passadas de mães para filhos, entre amigos, e assim vai através da transmissão oral, e em algum momento a gente perde a autoria, infelizmente. Então, o conto de hoje é sobre um comerciante e o seu papagaio. Então começa assim: havia um povoado e nesse povoado um comércio e um comerciante que possuía um papagaio, cuja sua voz era muito agradável e as suas palavras divertidas. Ele divertia a clientela do comércio, porque esse papagaio ele falava como ser humano e cantava como um papagaio. Um belo dia, o comerciante precisou sair do comércio. O papagaio ficou aí no seu lugar. Aí, no silêncio do comércio, aparece um gato e um rato. Eis que começa uma perseguição do gato e do rato. Nessa confusão da perseguição do gato com o rato, o papagaio se assustou, começou a voar de um lado para o outro, esbarrando em algumas coisas e esbarra em um precioso vidro de essência de rosas. O comerciante, quando chega e vê aquela confusão, logo vê o papagaio e, tomado de raiva, interpreta que o papagaio foi o responsável por tudo aquilo e dá umas pancadas na cabeça do papagaio, que perde algumas penas. Como consequência disso, o papagaio para de falar. O comerciante ficou muito entristecido e angustiado, afinal ele era a alegria do seu comércio e prejudicou o seu ganha-pão, porque afinal ele entretia os clientes que acabavam comprando um pouco mais. O comerciante, então, fez uma promessa com a intenção de que o papagaio voltasse a falar. O comerciante cortou a barba, o cabelo, deu esmola para os pobres, chorou 3 dias e 3 noites lamentando profundamente o que aconteceu com o papagaio. Eis que no terceiro dia entra um homem careca, e a sua careca reluzia como um escudo. O papagaio olha aquilo, aquele homem careca, e exclama: "Ó pobre homem, pobre cabeça ferida, como ficou careca assim? Parece triste como se tivesse derrubado um vidro de essência de rosas." Toda a clientela caiu na gargalhada. O papagaio voltou a falar. Vamos à interpretação, né, a análise desse conto. Lembrando que isso é uma perspectiva, é claro que cada pessoa, de alguma forma, também encontra o seu entendimento sobre o conto. Aqui, o comércio, ele representa o nosso interior. O comerciante vai ser a consciência, a atenção que eu tenho sobre o comércio, logo a atenção, o comerciante é a atenção sobre nós mesmos, sobre mim mesmo, sobre a consciência de mim, sobre o dar-se conta de mim mesmo e dos meus aspectos. E sobre a atenção sobre si, tem um vídeo aí disponível em que eu reflito um pouco e trago um pouquinho sobre a atenção, essa grande força que nós possuímos e que podemos usar a nosso favor. Então, e o papagaio, assim como o gato e como o rato, representam os nossos eus internos,
né? As nossas facetas que se manifestam aí. E que se eu não tenho a atenção sobre mim mesmo, as minhas partes, os meus eus, que também podemos chamar de personagens internos, eles vão se manifestando, reagindo e se manifestando assim sem consciência, né? Reagindo às manifestações externas, que é o comércio com sua clientela, são essas interações externas. Então, quando o comerciante sai, que é a atenção sobre si, se distrai, né? No caso, quando a gente perde a atenção sobre si, porque estamos distraídos, atuando automaticamente através dos hábitos, sem nos dar conta do que está acontecendo consigo mesmo. Então, quando eu perco essa atenção, um caos interno vai se instalar, porque aí os personagens vão se manifestando de qualquer jeito, impulsivamente, por exemplo, né, reagindo a cada situação, sem se dar conta, obviamente, porque perdeu a atenção sobre si. Quando eu volto a atenção sobre mim e me dou conta de algumas reações, eu posso até me arrepender e começar um julgamento e reprimir determinadas partes, né? Então, só que o que acontece é que quando eu reprimo determinados aspectos meus, como por exemplo, quando eu reprimo uma tristeza, quando eu não permito sentir a tristeza, porque é natural que sentir tristeza quando alguma situação acontece. Né? A tristeza é uma emoção, um sentimento genuíno que nós seres humanos temos. Então, se eu reprimo a tristeza, pode aparecer como uma raiva, né? Um estado mais agressivo e violento, às vezes não na proporção que um evento vai exigir. Então, quando se reprime determinados aspectos sem uma consciência plena da origem disso e por que está se reprimindo isso, manifestações acontecem, outras partes minhas também se manifestam. Então, quando o comerciante entra e logo interpreta que é o papagaio que foi o responsável e tem uma reação intempestiva, impulsiva, isso representa essa parte minha angustiada que quer conter, que quer me conter inconscientemente, sem ganhar profundidade em mim mesmo, sem chegar na origem das minhas reações, das minhas emoções, para compreender em plenitude, em essência, em profundidade, o que se passa dentro de mim. E depois de um tempo, porque a gente não consegue reprimir todas as nossas partes todo o tempo, o papagaio volta à vida. Então, aquele aspecto volta a atuar novamente. E assim a gente vai vivendo se estamos inconscientes, dispersos, sem atenção sobre mim, sem estar aí num processo interior, num trabalho interior, que também já conversamos sobre isso em outro vídeo. Então, o processo de autoconhecimento, ele é, além de simplesmente conhecer aspectos meus ou conhecer parte das minhas histórias, é entrar em profundidade nas origens, nas causas, é também se dar conta dos mecanismos de reação desses aspectos. Aspectos esses que também tem um outro conto, uma outra metáfora, que é a parábola da carruagem, que também demonstra um pouquinho o que quer dizer esses personagens, né? Os personagens que estão conduzindo a carruagem, e aí ela perde um pouco o controle. Então, o trabalho sobre si, esse desenvolver essa atenção sobre si e se conhecer, nos permite estar mais atentos às minhas reações, conhecendo as minhas facetas para que elas possam atuar em coerência com a vida. Então, não é que não vou ter tristeza ou não vou ter raiva, mas ela vai estar do tamanho necessário, ela vai estar se manifestando em você mesmo, sem necessariamente estar reagindo com outros, reagindo contra o mundo, mas que esses aspectos, que essas emoções, que esses sentimentos se manifestem e você se dando conta deles, se dando conta de como eles podem se manifestar,
quais são os seus mecanismos. E quando a gente consegue esse nível de autoconhecimento e de percepção de si mesmo, a gente pode estar mais disponível para a vida, para ser você mesmo, porque isto é ser você mesmo. Nós não somos reações, nós somos nós em essência, que se manifesta espontaneamente, criativamente e sendo tudo que a vida demanda de si, demanda para que aconteça. Às vezes eu preciso ter um pouco mais de exigência, mas não é uma exigência exacerbada. Às vezes eu sinto raiva, mas eu não desconto isso nas pessoas. Então, permitindo que essas emoções se manifestem, permitindo que determinados aspectos se manifestem, mas que você, atento a si mesmo, tenha domínio sobre si. Domínio sobre si, que é diferente de estar controlando, mas é você com consciência sobre si mesmo, consciência das suas reações. E por isso, o trabalho sobre si, o autoconhecimento, é maravilhoso, porque aí eu posso ser eu. Ser eu sem estar me forçando pelo reconhecimento, sem estar me com esforço de mostrar algo que não sou. Não, você pode ser você. Você pode ser você se conhecendo autenticamente. E aí ser você autenticamente.